Donald Trump fez aquela guerra tarifária e todo mundo disse que a inflação nos Estados Unidos ia explodir. Sim, com a importação muito mais cara, todos os preços nos Estados Unidos iam subir. Porém, agora a inflação arrefeceu. Será que o Donald Trump estava certo? Será que ele fez a jogada correta? Será que essa queda de inflação é realmente uma vitória do Donald Trump? Vamos entender como isso também traz grandes oportunidades de ouro para você que é empresário brasileiro. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais um Empreendedor, onde a gente fala sobre notícias do Brasil e do mundo para que você tenha ciência e possa tomar a melhor decisão para o seu negócio. Vamos juntos ver essa notícia e entender as oportunidades que você, empresário, pode ter aqui no Brasil? O site da Investing diz lá o seguinte: preços ao consumidor nos Estados Unidos sobem para 2,4% ao ano em maio, abaixo do esperado. Sim, todo mundo começou a achar que a inflação ia subir muito. Ela subiu só 0,1%, abaixo daquilo que foi esperado. Isso causou o quê? Um certo, não vou chamar de desconforto, nem euforia no mercado, mas começou a demonstrar que aquela guerra tarifária que todo mundo fez aquele escândalo, dizendo que ia acontecer uma catástrofe nos Estados Unidos, que o dólar ia acabar, não foi o que aconteceu. Então, de cara, você tem que simplesmente prestar atenção no seguinte: não entre naquelas notícias bombásticas, naquelas coisas maravilhosas, eu tenho a solução, eu tenho a verdade. Não, a realidade às vezes é muito mais dura do que ela parece ser. Sim, claro, você aumenta a tarifa, lógico que você simplesmente aumenta os preços. Mas o que aconteceu com os Estados Unidos? Eu já fiz vídeo anterior até mostrando isso. Ocorreu um grande número de importação antecipada para fugir das tarifas. E aí o que ocorreu? Houve uma superlotação nos portos, houve uma queda inclusive na balança comercial americana, mas os preços se mantiveram estáveis. Foi o tempo que teve Donald Trump de fazer o quê? Novas negociações. Então aquelas tarifas de 245% da China, foi feito acordo agora essa semana. Ela reduziu para 40%. Significa que quem importou antes, sim, teve uma atitude inteligente. Agora vai importar agora de forma estável. A próxima inflação deve aumentar um pouco? Fatalmente sim. Porém, nós temos que perceber que a economia é dinâmica. Muito agente acaba tomando posições antecipadas para evitar esse tipo de aumento inesperado de preço. E aí, um pelo outro, acaba controlando a inflação. E vamos ter um outro detalhe. A guerra agora Israel-Irã também está afetando o preço do petróleo. O preço do petróleo subiu mais de 5%. Olha, que todo mundo sabe, o preço do petróleo sobe, combustível sobe, tudo fica mais caro. Então a inflação mundial deve acrescer um pouquinho exatamente pela pressão do preço do petróleo. E também é bom destacar que houve uma pressão menor no setor de serviço nos Estados Unidos, ocorreu também uma pequena redução de consumo por causa da incerteza que se tem à frente, e também ocorreu uma queda de preço no turismo e no transporte. Isso também ajudou que essa inflação não chegasse lá no esperado, ela ficasse abaixo. Porém, não serão fatores que irão se repetir à frente. Então a gente chega à conclusão: Trump teve realmente essa, vamos dizer, ideia magnífica, essa jogada mágica, como muitos falaram, aquele xadrez 4D que ele ia fazer? Não, ele simplesmente fez uma força para negociar. Ele impôs as tarifas para tentar trazer as indústrias para dentro do país. Esse é o objetivo do Trump. E ele não trouxe só qualquer indústria. Ele trouxe principalmente a indústria de tecnologia. Vamos lembrar, ele já anunciou investimentos de mais de 1 trilhão de empresas voltando na área tecnológica para os Estados Unidos. Exatamente porque ele quer fazer a guerra da outra revolução, que é a robotização. Por quê? Ele viu que lá na China, inclusive tem vídeo meu falando sobre isso, já existe fábrica 100% robotizada, sem funcionário. Trabalha inclusive no escuro para evitar o consumo de luz. Produz um celular por segundo. Então, Donald Trump, sabendo dessa próxima guerra, essa nova fronteira, ele já se antecipou. Foi exatamente por isso, ao meu entender, que ele colocou essas tarifas. Óbvio, vai ter o reflexo na inflação? Fatalmente vai ter um reflexo na inflação daqui para frente. Principalmente pelo aumento do preço do petróleo. Tá bom, professor, o que isso tem a ver aqui com o Brasil? Lá nos Estados Unidos, tendo uma inflação controlada, diminui a pressão sobre o Fed. O Fed já disse que não deve diminuir e pode até aumentar a taxa de juros. Com essa inflação vindo controlada, essa posição do Fed pode começar a ter um viés de baixa. Isso
E, querendo ou não, estabiliza a moeda americana. E com a estabilidade e com a previsibilidade, pode ser que simplesmente os investidores se voltem a olhar um pouco melhor para o Brasil. Independente do investidor externo também olhar para o Brasil, com essa menor pressão sobre o preço do dólar, o nosso Banco Central tem também uma pressão menor quanto à questão de aumento de juros. Vamos lembrar, o Galípolo já falou que pode aumentar os juros, que deve manter os juros alto por muito tempo. E com esse arrefecimento, pode ser que ele tenha uma mudança, ele possa até colaborar um pouco mais, primeiro, em não aumentar os juros, que é o que eu acredito que pode acontecer, obviamente, se o governo ajudar e não aumentando o número de postos e não aumentando o déficit fiscal que nós temos, e a gente pode ter um alívio mais para frente na questão do Banco Central e acabar melhorando a nossa questão de juros, o que melhora a nossa economia aqui. Também tem o lado das exportações. Sim, tendo uma maior estabilidade, pode aumentar o nosso volume de exportação para os Estados Unidos. Vamos lembrar que o Brasil ficou com a menor tarifa das imposições que o Trump impôs, independente da gente ter agora a tarifa sobre o aço de 50%, que eu inclusive já fiz vídeo sobre isso, mas todos os outros produtos nós ficamos com uma boa tarifa. E vamos lembrar, os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial de produtos industrializados. A China é o nosso maior parceiro comercial, mas ela compra muito agronegócio, compra muito minério, não produto acabado, que tem maior valor agregado, que é o mais importante, o que gera nas indústrias aqui no país. Os Estados Unidos é o nosso maior parceiro nisso. Óbvio, se nós ficarmos com a menor taxa e lá ter uma estabilidade, até uma possibilidade de queda de juros, pode aumentar a nossa exportação. E aumentando a nossa exportação, traz também aqui para o pequeno e médio empresário uma oportunidade de crescimento. Então, na exportação, a indústria nacional pode ter esse olho. E por cadeia, pode simplesmente atingir também o pequeno e médio empresário. As startups podem se beneficiar atraindo um pouco desse capital, sim, porque tendo menor taxa lá, o investidor olha para o Brasil e tem até um apetite maior para o risco. Pode ser que as startups tenham mais acesso a capital, o que fomenta mais negócio no Brasil. Além do que, pode fomentar o turismo e, com o fomento do turismo, fomenta o serviço também no Brasil. Então, toda essa cadeia pode ser beneficiada com essa estabilidade da inflação e dos juros nos Estados Unidos. Com isso, você que é pequeno e médio empresário tem que ficar atento a esses fatores. Apesar da nossa economia estar com sérios problemas, eu já fiz o vídeo, inclusive, falando que o presidente da Fiesp levantou uma bandeira de alerta que o governo precisa mudar, e aí eu falo o governo como um todo, legislativo, executivo e judiciário, para que a economia não entre em creche. Sim, o Brasil está indo mal, mas você, pequeno empresário, pequeno empreendedor, também tem que ficar de olho nas oportunidades que podem aparecer, ok? Então, se você gostou desse vídeo, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma sugestão e até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.